e abrimos o programa refletindo sobre 30 dias de Donald Trump à frente dos Estados Unidos por uma segunda vez. Como eu dizia na introdução do programa, há pelo menos um número histórico, entre outros. Foram 73 ordens executivas, o que também foi assunto na coletiva de imprensa diária da Casa Branca hoje, na qual Caroline Leavitt, a secretária de imprensa, precisamente disse que isso era um momento histórico. A gente vai passar tanto pelos fatos e as principais medidas, quanto por pesquisas de opinião pública e por como diferentes lados do espectro político estão repercutindo esse primeiro mês. Para dar contexto, para dar embasamento, para a gente começar o segmento, vocês veem ao meu lado o que foi publicado não agora no primeiro mês, mas nas primeiras 100 horas. Ação histórica para iniciar a Era de Ouro da América. E é assim que Donald Trump tem descrito o seu novo mandato, algo que tem sido reiteradamente visto nas comunicações da Casa Branca. Iniciando então esse segmento, a gente passará com vocês por 5 principais áreas nas quais destacamos algumas dessas ordens executivas e que têm a maior repercussão pública, seja entre aqueles que são favoráveis a elas ou aqueles que são contrários a elas. Lembrando, uma ordem executiva é parecida com uma medida provisória no Brasil, mas até mais abrangente. Basicamente, tudo aquilo que não está codificado pelo Congresso ou não está barrado por lei pode então ser feito pela autonomia do presidente, e a ordem executiva é um instrumento para isso. É uma medida que o presidente assina unilateralmente e que permite a ele agir, tendo essa medida como força de lei. A diferença é que, ao contrário de uma lei, ela pode ser revertida pelo próximo presidente. Para dar um exemplo, mesmo uma das medidas de Donald Trump foi uma ordem executiva revertendo dezenas de ordens executivas deixadas pela gestão anterior. É um assunto delicado. Enquanto os apoiadores dizem que é de fato uma era de ouro, concordando com a comunicação da Casa Branca, opositores falam que Trump pode estar extrapolando a autoridade presidencial, pode estar causando uma crise constitucional e poderia ainda também criar uma série de problemas que transcendem as fronteiras americanas e vão para as relações exteriores. A gente vai passar pelas minúcias. Muito bem, com essa introdução a gente vai então para 5 das principais áreas desses primeiros 30 dias que têm ganhado notoriedade. E a gente começa com imigração. Para isso, eu chamo a produção a colocar aqui um vídeo ao meu lado que temos da fronteira sul dos Estados Unidos. Temos? Aí está então. E isso são militares na fronteira sul do país colocando arame farpado em San Isidro, na Califórnia. As Forças Armadas se uniram a outras entidades para proteção de fronteira nos Estados Unidos. Uma das ordens executivas de Donald Trump pontua que a crise de imigração ilegal no país seria uma ameaça de segurança e uma invasão, a tal ponto que se justificaria o uso das Forças Armadas. Essa foi uma das suas medidas e, de fato, entrou em vigor. O que a gente vê aqui ao lado é apenas parte de um retrato mais complexo a respeito de imigração. A gente viu mesmo como no Brasil as deportações em massa executadas por Tom Homan à frente do ICE, a agência responsável por isso, e outras pessoas responsáveis pela Homeland Security, a segurança interna, têm repercutido. A nossa apuração é a seguinte: a ordem executiva inclui o fechamento do aplicativo CBP One, que permitia pela via digital, então, usando o celular, que fosse solicitada a entrada nos Estados Unidos. Ele fez um acordo com o México para o envio de 10 mil soldados para reforçar a fiscalização da fronteira. Ele ordenou a reabertura de um centro de detenção em Guantánamo, com capacidade para 30 mil imigrantes ilegais, incluindo membros de gangues. Além disso, autorizou o Departamento de Justiça a processar cidades que se recusassem a colaborar com a fiscalização migratória. Nova York e Chicago já foram alvos de ações judiciais por serem a cidade santuário, onde imigrantes ilegais poderiam ficar com uma flexibilidade maior de fiscalização. Ontem à noite ainda, imigrantes em situação ilegal, segundo ordem executiva assinada ontem à noite, estão proibidos de receber benefícios bancados pelo governo federal. Isso reforça uma lei de 96, mas que, segundo o governo Trump, não estava sendo apropriadamente fiscalizada. E a gente tem o seguinte dado: desde o início dessa administração, foram cerca de 14 mil imigrantes ilegais detidos. Eles estariam envolvidos em crimes desde pequenos furtos e violência doméstica até gangues, organizações criminosas, tráfico humano e por aí vai. Claro, isso é também o cumprimento de uma promessa de campanha. Para continuar com os dados, eu trago a vocês a meu lado alguns que foram compilados a partir das estatísticas oficiais do governo americano. E isso compara o ano fiscal de 2020 com os encontros no ano fiscal de 2024. E são os encontros de imigrantes ilegais em toda a nação. No ano de 2024, se vê ali a coisa passando de 10 milhões
Ou melhor dizendo, isso é para os 4 anos, entre 21 e 24, em azul, se vê passando de 10 milhões. Foram 10,8 milhões de encontros com imigrantes que não poderiam estar nos Estados Unidos durante esse período. Comparando isso com o primeiro mandato de Trump, foram cerca de 3 milhões. O número mais do que triplicou, e isso foi mesmo parte do que Donald Trump utilizou como proposta de campanha, controlar a imigração. Ele falava que era a questão principal. Mesmo depois de eleito, ele disse, muita gente queria que eu utilizasse a economia ou que eu utilizasse outra plataforma, mas a fronteira sul era aquela que eu via como a mais prioritária. Reforçando o porquê isso pode ser uma questão, enquanto existe um debate legítimo quanto a se a pessoa está ali sustentando a economia ou se ela imigrou quando ainda criança, entre outras nuances que um debate tão complexo quanto a imigração traz à tona, vale a pena destacar que, aprofundando isso, em particular quanto à retórica de campanha eleitoral, existe a questão de imigrantes ilegais que entravam para cometer deliberadamente crimes, incluindo tráfico de drogas, tráfico humano, terrorismo ou outros. Esse outro gráfico é de apreensões da patrulha fronteiriça dos Estados Unidos de imigrantes ilegais na lista Terror Watch List dos Estados Unidos, uma lista de monitoramento de pessoas ligadas a terrorismo. E a gente vê aqui que eles ficam em pouco mais de uma dezena no primeiro governo Trump, enquanto no último governo chegam a quase 400. O que também reforça essa retórica, e afinal de contas, esses números foram providenciados por agências governamentais durante o governo anterior. Não são uma estimativa independente. Digo isso também porque reforça a questão de que se o governo anterior quisesse maquiar esses dados, mesmo assim, eles não ficam nada bem e foram utilizados como retórica de campanha. Isso são alguns dos fatores quanto à imigração. Prosseguindo, a gente fala a respeito do Departamento de Eficiência Governamental. Claro, o Departamento de Eficiência Governamental de Elon Musk, que tem chamado tanta atenção, não é propriamente um departamento como seriam outros, Departamento de Educação ou Departamento de Justiça. Para criar um escritório assim, a nível ministerial, seria necessário que houvesse uma tramitação no Congresso. Ele é, ao invés de um órgão consultivo. Donald Trump criou esse departamento com Elon Musk à frente, com o propósito específico de entregar um governo eficiente e enxuto ao povo americano, e ele tem data para acabar. Acabará em 4 de julho de 2026, então no aniversário de 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, entregaria de presente esse governo mais enxuto. E ele é alvo de polêmica por uma série de motivos. A gente tem aqui um tweet que ajuda a explicar o que ele está fazendo e também nos ajuda a entender um pouco mais do que se trata. Isso foi publicado pela conta oficial e fala: escolas gastaram quase 200 bilhões de dólares em fundos de alívio da Covid, com pouca supervisão sobre o impacto a estudantes. E lista aí uma série de despesas. 393 mil foram para alugar um estádio de beisebol, 86 mil em quartos de hotel, 60 mil em passaportes para piscinas e mesmo um caminhão de sorvetes. Todo esse dinheiro foi tirado com zero documentação. Há 4 bilhões sobrando e agora o Departamento de Educação, ou melhor dizendo, o DOGE, está com uma nova regra simples. Todos os fundos precisam de recibos para cada compra antes do financiamento ser solto. É precisamente uma expectativa de que esse governo possa fazer um escrutínio das contas públicas, e isso viria consultivamente através do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental de Elon Musk. A gente tem aqui uma imagem retirada do website dele com 2 listas. São as 10 agências que mais pouparam, onde foram poupados mais dinheiros em contratos e licitações, e as 10 onde a porcentagem de poupado orçamento foi maior. Mas no topo das duas se vê o nome USAID, também chamado de USAID, a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, que foi motivo de escândalo no planeta inteiro. Afinal de contas, o que era mostrado era que fundos do pagador de impostos americano eram utilizados para fins que foram questionados por muitos, o que incluía incentivo a programas de diversidade, equidade e inclusão e outros que foram tidos como uma pauta ideológica. Críticos argumentam que, enquanto alguns desses programas, de fato, não deveriam ter sido implementados ou não deveriam ter recebido financiamento público, existe um debate mais amplo no qual o auxílio externo americano não tem sido priorizado da forma como deveria nesses cortes. Alguns dos gastos foram motivo de polêmica no mundo todo. Por exemplo, dinheiro para diversidade, equidade e inclusão na Sérvia, dinheiro para treino de estudantes no Camboja. Um que foi citado no Congresso foi dinheiro para shows de drag queens na América Central. O que, claro, são questões que trazem um debate delicado perante o olho público. Do outro lado do argumento,
Há a discussão de que o PEPFAR, que integra a USAID, o programa do presidente contra a AIDS, na África, tem sido uma das iniciativas de maior sucesso. E há ainda o argumento de que muito dos cortes nesse financiamento poderia afetar a posição dos Estados Unidos no exterior. A exemplo do que vem dos críticos. Cortar, por exemplo, o financiamento para que alunos venham do Camboja para estudar nos Estados Unidos poderia dar para a China, num país que fica perto do Estreito de Malaca, uma via navegável estratégica, mais e mais influência, sem um contraponto americano. Isso é parte do que vem do debate mais amplo, mas aí está então o que vem do Departamento de Eficiência Governamental. A gente tem a seguinte informação. O bilionário Elon Musk afirma já ter cortado pelo menos 55 bilhões de dólares em despesas federais, cancelando contratos e arrendamentos, enquanto novas medidas de redução são anunciadas quase que diariamente. Muito bem, nós vimos então mais cedo também o que vinha do Departamento de Educação, que foi o último anúncio, a gente pegou ele ontem à noite vindo daqui. Alguns dos outros gastos que a gente tem registrados: 20 milhões de dólares destinados a uma versão de Vila Sésamo para o público iraquiano, 18 milhões de dólares em assinaturas de mídia e 7,9 milhões de dólares para o treinamento de jornalistas em Sri Lanka em linguagem neutra de gênero. Agora, os próximos na mira são a Previdência Social, o Social Security, com foco em fraudes envolvendo indivíduos com mais de 100 anos ou com datas de falecimento em branco. Há ainda outras com as Forças Armadas e o Departamento de Educação na mira vindo adiante, conforme Trump disse em entrevista recente à Fox News. Indo, então, do Departamento de Eficiência Governamental para outra das áreas de atenção dos primeiros 30 dias, a gente tem os programas de diversidade, equidade e inclusão. E para falar disso, vocês veem, então, a meu lado, na sequência, uma ordem executiva. Vemos aqui? Temos. Encerrando os programas radicais e desperdiciosos, não sei se isso é uma palavra, mas dispendiosos, aqueles que causam desperdício, os programas governamentais de diversidade, equidade e inclusão. Isso era uma ordem executiva que veio já no primeiro dia e foi depois complementada por outra que bania homens em esportes femininos. É essa, Keeping Men Out of Women's Sports. Uma das palavras-chave que Donald Trump tem utilizado é de que o governo, a partir de agora, focará em mérito nas suas contratações e na forma como lida com a hierarquia também dentro das organizações governamentais. A nossa apuração traz o seguinte: ele mirou esses programas e tomou medidas rápidas para encerrar o envolvimento do governo federal na promoção de agendas progressistas. Até 31 de janeiro, mais de 1 bilhão foram cortados de programas de diversidade, equidade e inclusão e várias agências e departamentos do governo, com quase metade das reduções vindo do Escritório de Gestão de Pessoal, que é uma espécie de RH do governo americano. O Departamento de Educação ainda, temos o seguinte dado: dos Estados Unidos enviou uma carta para os responsáveis de todos os dos departamentos de educação estaduais, então indo do federal para os estaduais, informando que fundos federais seriam cortados caso todos os programas de diversidade, equidade e inclusão não fossem removidos em 2 semanas. O prazo está chegando agora então e a gente aguarda mais informações sobre se houve algum tipo de corte. O Departamento de Educação cortou 70 também linhas de financiamento para treinamento em programas de DEI, diversidade, equidade e inclusão, como dizíamos, incluindo alguns que pontuavam orientações para que os professores confrontassem os próprios preconceitos e o racismo e a desenvolver mentalidades antirracistas. Esses fundos somavam 373 milhões de dólares. E encerrando os 5 pontos que a gente separou nessa revisão dos primeiros 30 dias de Trump, temos as tarifas recíprocas. A gente tem aqui uma ordem executiva, essa é a próxima. Tarifas recíprocas no comércio. É uma medida que gerou ampla repercussão mesmo no Brasil. Afinal de contas, como se vê aqui ao lado, isso é parte do que estava na ordem. A América não vai mais tolerar práticas comerciais injustas. Os Estados Unidos é uma das economias mais abertas do mundo. Ainda assim, nossos parceiros comerciais mantêm seus mercados fechados para as nossas exportações. Essa falta de reciprocidade é injusta e contribui para nossos persistentes déficits anuais de comércio. Existem exemplos infindáveis nos quais os nossos parceiros não dão aos Estados Unidos tratamento recíproco. E vem então a citação: o Brasil foi um dos poucos países citados nominalmente na ordem executiva. A tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol são meros 2,5%. Ainda assim, o Brasil
cobra dos Estados Unidos em exportações de etanol uma tarifa de 18% e, como resultado, em 2024, os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões de dólares em etanol do Brasil, enquanto os Estados Unidos exportaram apenas 52 milhões em etanol para o Brasil. Não é o único anúncio que nos afeta. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos e tarifas de 25% foram impostas sobre esse bem, além de 10% para os Estados Unidos. As tarifas também foram utilizadas como moeda de barganha por Trump. Afinal, ele declarou sobre o Canadá e o México tarifas de 25%, transversais, across the board, para todas as indústrias e todos os bens, e foram postergadas em sua efetivação enquanto se negocia. Ele alega que as tarifas foram impostas devido a questões de segurança, fosse tráfico de drogas, tráfico humano ou outras formas de fiscalização fronteiriça, e isso ainda segue em discussão. A gente tem um resgate de que em 2018 o governo Trump intensificou também uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, conforme se discutia que o tratamento não era justo da perspectiva do governo americano e houve ainda o incidente da Covid e outros fatos que desgastaram a relação bilateral. Segundo Trump, isso vai mudar a forma como os Estados Unidos arrecada e trazer uma fortuna, mas críticos têm também dúvidas sobre como isso pode afetar a relação dos Estados Unidos com outros países e a inflação internamente. A gente tem mesmo também algumas medidas quanto à política externa. E encerrando a nossa lista, vocês veem aqui ao lado ele posando ao lado de um quadro escrito O Golfo da América. Isso foi em 9 de fevereiro, quando ele proclamou o Dia Nacional do Golfo da América, renomeando o anteriormente chamado, pelo menos nos Estados Unidos, Golfo do México, com uma alusão ao próprio país, ou se não ao continente de forma mais ampla a depender da interpretação. A América tem essa ambiguidade. E a sua relação com outros países, de fato, é tênue. Para a gente não se alongar tanto agora na nossa lista, vocês têm acompanhado aqui diariamente a nossa cobertura de uma série de fenômenos da relação internacional dos Estados Unidos com países pelo mundo. A gente traz alguns destaques, que incluem a forma como ele tem lidado com a Europa, onde ele pede que a Europa tome conta dos próprios gastos de defesa e diz que os Estados Unidos não podem ser um fiador permanente. Aprofundando ainda o desgaste dessa relação, ou pelo menos um debate a respeito dela, o vice-presidente americano J.D. Vance discursou na sexta-feira passada na Conferência de Segurança de Munique, no qual falou que uma aliança entre Europa e Estados Unidos deveria ser pautada por valores compartilhados e trouxe críticas aos parceiros por policiarem discurso e abandonarem essencialmente valores ocidentais que uniriam os dois países, ou melhor dizendo, o continente europeu e os Estados Unidos. Na Europa, a repercussão não foi muito bem, tanto na mídia quanto com críticas de líderes europeus, que questionavam o quanto poderiam confiar nos Estados Unidos seguindo adiante. Segundo alguns deles, não muito. Os Estados Unidos dizem que a coisa não é desse jeito e que há consultas constantes. E no cerne do debate, claro, a questão da Ucrânia, aonde é nebuloso como as relações prosseguirão e como as negociações de paz prosseguirão. Trump, afinal de contas, encontrou-se com Vladimir Putin sem a participação de parceiros europeus ou da Ucrânia. Enquanto nos Estados Unidos isso é visto como uma parte de um processo que mais tarde vai envolver essas outras partes, bem, na Europa a coisa não pegou bem. Bom, a gente passou agora por 5 das principais áreas do governo nesse primeiro mês. Falamos sobre o Departamento de Eficiência Governamental, imigração, os programas de diversidade, equidade e inclusão, as tarifas e ainda as relações exteriores. Agora a gente tenta entender como isso se desdobra na perspectiva de os entraves judiciais que Trump enfrenta. Vocês veem agora ao meu lado uma matéria do Epoch Times americano. A agenda de Trump é atrasada por uma enchente de processos judiciais. E enquanto muitos apoiadores veem com bons olhos a forma como ele conduziu o governo, e existe também um debate da oposição, o fato é que o judiciário e a justiça também têm muito a ver com o desdobrar desse primeiro mês e com as manchetes do primeiro mês do governo de Donald Trump. Essa matéria do Epoch Times pontua esses embates judiciais. E, deixando alguns exemplos, a gente tem aqui mais de 70 processos judiciais, às vezes overlapping, que se sobrepõem em certas causas. Alguns deles podem mesmo chegar à Suprema Corte e resultar em jurisprudências que vão esclarecer mais a respeito do que o presidente pode ou não pode fazer. A gente tem aqui alguns exemplos e eu vou passar com vocês pelo que dizem alguns desses processos. Um deles é sobre o direito à cidadania. Uma das questões que Donald Trump executou no seu primeiro mês como presidente foi um pedido de que a 14ª emenda dos Estados Unidos fosse alterada. Essa é aquela que garante que qualquer um que nasce em solo americano, então, tenha a cidadania americana.
De acordo com o governo, isso é uma política que não faz bem e pode incentivar o tal do turismo de nascituro, no qual pessoas vão para os Estados Unidos, já em gravidez ou pretendendo engravidar, para que seus filhos nasçam como americanos. Ele diz que isso é um precedente perigoso para a imigração desenfreada e uma crise populacional nos Estados Unidos. Mas 4 processos separados resultaram nessa ordem executiva, então, alterando a 14ª emenda da Constituição, sendo bloqueada, pelo menos temporariamente. Ele disse que a sua ordem é consistente com a lei americana. A emenda diz, para a gente ter um contexto, todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à jurisdição dele são cidadãos dos Estados Unidos e do estado no qual eles residem. O foco do processo agora será se imigrantes ilegais estão sujeitos a essa jurisdição. E houve uma comoção muito grande com procuradores gerais de vários estados agindo nesse processo. Outro dos exemplos que a gente seleciona é quanto ao próprio Departamento de Eficiência Governamental. Há questionamentos quanto a se eles teriam ou não, como um órgão consultivo, acesso, por exemplo, à Receita Federal ou ao Tesouro dos Estados Unidos. Vários estados e sindicatos, essa é a nossa apuração, então protocolaram processos buscando prevenir o Departamento de Eficiência Governamental de Elon Musk de acessar informações pessoais de americanos no Departamento do Tesouro. O governo Trump é acusado de violar várias leis ao fazê-lo e de exceder a lei presidencial sob as leis que governam os dados, as informações pessoais, então, das pessoas. Os estados que lideram esse processo também alegaram que o governo está usurpando a autoridade do Congresso, porque o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, estaria bloqueando pagamentos que o Congresso ordenou na aprovação do orçamento. Pelo menos 2 cortes já emitiram notas como essa, e claro, para a gente encerrar em 3 exemplos, desses 70 processos, são muito vastos e não conseguiríamos passar por todos eles, ao congelamento das ordens de demissão da USAID, a polêmica Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional que abordamos mais cedo nesse segmento. A apuração que a gente tem para isso é a seguinte: Trump tentou dissolver a agência e colocar os empregados de licença, o que levou a um processo da Associação de Empregados do Serviço Estrangeiro dos Estados Unidos e da Federação Americana de Empregados Governamentais, os 2 grupos que dizem que o Trump não estava executando a lei como é exigido pela Constituição e estava violando a separação de poderes ao fazer isso. O governo Trump fala dizendo que as cortes não têm jurisdição para essa questão, então que não tramita na vara apropriada, mas além dos argumentos legais, um argumento é que a USAID foi, por exemplo, criada por ordem executiva de John Kennedy, na presidência, então, a partir de 61. O argumento é, se ela foi criada por ordem executiva, deveria poder ser desmontada por ordem executiva. Isso é o que vem da retórica. E são 3 dos casos que a gente monitora, mais dos 70 casos que há com entraves na justiça. Prosseguindo aqui no segmento, quando a gente fala a respeito do primeiro mês de Trump, a gente trouxe 2 pesquisas de popularidade. Buscamos aquela que encontramos que tinha números mais favoráveis e aquela que tinha números menos favoráveis para bem informar o público a respeito do assunto. Essa é da CBS, falando que Trump tem aprovação positiva em semanas enérgicas de abertura, ou cheias de energia de abertura, e que se vê que ele faz o que prometeu. Essa pesquisa da CBS, conduzida ao longo desse primeiro mês, destaca que Trump tem cerca de 52% de aprovação. Enquanto pode não parecer um grande número, Trump nunca foi uma pessoa com altos números de aprovação. Claro, muitos dos comentários dele tendem a dividir a opinião pública e podem ser polêmicos. E no primeiro mandato ele ganhou sem o voto público geral, ganhou apenas no colégio eleitoral. Claro, nos Estados Unidos existe essa diferença, na qual, além do voto popular, que não define os resultados, há os votos representativos do colégio eleitoral. Nessa segunda, ele foi o primeiro republicano em 20 anos a ganhar tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular. E essa popularidade, segundo pelo menos essa pesquisa da CBS, segue relativamente alta, em especial para padrões de Trump. Mais importante do que esse número de 52% é que quase todos, ou melhor dizendo, uma grande maioria, por volta de 70% das pessoas percebem que ele está fazendo aquilo que prometeu. E isso é parte da retórica dos republicanos, que gostem ou não dele, ele está fazendo aquilo que disse que iria fazer. Temos outra pesquisa com resultado mais negativo, essa da Gallup, que fala que Trump estaria com apenas 45% de aprovação. Essa, feita entre 3 e 16 de fevereiro, mostraria esse número menor e mostraria que caiu desde a sua posse. E, claro, parte da avaliação desse primeiro mês também é tentar entender se subiu ou desceu. De acordo com a Gallup, os números teriam descido desde a posse. A Gallup traz para a gente mais detalhes, falando que entre os republicanos, 93% aprovam a gestão
e que entre os independentes são apenas 37%, entre os democratas apenas 4%. Enquanto a aprovação fica abaixo da média para presidentes recém-possados, como eu disse, comparado com o primeiro mandato de Trump, que nunca foi um presidente que teve números tão expressivos nessas pesquisas, é ainda bom. Nós vimos, então, uma pesquisa com números mais positivos, aqui encontramos que tem os números mais positivos, e aquela que encontramos com os números mais negativos. Encerrando o segmento, a gente repercute, levando desses números para questões mais visuais, mais tangíveis, o que matérias da imprensa americana têm dito a respeito do primeiro mandato. Para embasar isso, nós selecionamos 3 matérias que destacam questões negativas e 3 matérias que destacam questões positivas a respeito desse primeiro mandato. Vamos lá, então. As negativas começam. Isso é uma matéria do jornal espanhol El País, que fala El Rei Trump. Bom, o El País traz um argumento, a gente tentou pegar matérias que representassem o que outras estão falando também. E nessa matéria do El País, e claro, os Estados Unidos com 60 milhões de falantes nativos de espanhol também lê bastante publicações em espanhol. Destaca que Trump poderia estar causando algum tipo de crise constitucional. Afinal de contas, ele poderia gerir as agências como apropriado de acordo com as delimitações do Congresso, mas segundo os críticos, ele não poderia fazer coisas como desmontar a USAID da forma como estaria fazendo. Afinal de contas, uma forma discricionária de gastar o dinheiro não seria também um significado de que ele pode reduzir para zero o número de pessoas ali trabalhando ou reduzir em 90%, etc. Algumas das matérias com críticas falam que ele não estaria lidando de forma adequada com a forma como é delimitado o poder do presidente nos Estados Unidos. Outra das críticas que vem seria de que a forma como ele está lidando com seus pares no exterior poderia estar criando o que a New York Magazine chamou de uma aliança internacional autoritária, citando talvez a forma como ele lidou com Vladimir Putin, não convidando a Ucrânia para sua primeira conversa de paz com o líder russo, entre outras. E sua proximidade, claro, com outros líderes, incluindo o líder húngaro Viktor Orbán. Uma terceira crítica é de que os republicanos podem, talvez, impedir, dependendo de como a coisa se desdobrar no Congresso, que o governo continue funcionando. Explicando, no mês que vem haverá um voto importante quanto ao orçamento e à dívida pública nos Estados Unidos. Algumas pessoas argumentam que os republicanos podem colocar ali um jabuti no Congresso, dizendo que se as prioridades legislativas de Trump não forem aprovadas, eles também não aprovarão o orçamento. Ou ainda, democratas poderiam fazer o contrário. E essa é a terceira manchete que temos, que condensa algumas das críticas que vêm a Trump, dizendo que no Congresso ele poderia mesmo causar um congelamento do financiamento público devido ao debate sobre as suas prioridades legislativas. Do outro lado, vendo agora algumas das manchetes positivas quanto a Trump, a gente selecionou 3 também. O Wall Street Journal pontuou que Trump, são artigos de opinião, vale dizer, não necessariamente a opinião das publicações, mas dos colunistas. Mas aí vai. Dizendo que Trump conseguiu, mesmo com seu tom intempestivo, abaixar a temperatura em Washington. Trump diz que quer unir o país através do sucesso, com medidas que tragam resultados efetivos. Há algumas pessoas dizendo que, se ele entregar resultados rápidos, ele pode abaixar a temperatura do debate político-partidário, com foco em políticas e não em política. Outra das manchetes positivas fala, essa é do National Review, da ascensão da Musk Derangement Syndrome. Algumas das manchetes mais simpáticas a Trump falam que muitas das críticas que vêm a ele e a Musk são, na verdade, a tal derangement syndrome, algum tipo de síndrome obsessiva onde o sujeito fica descompensado quando ouve falar dos seus opositores ou adversários políticos e minimiza as críticas da oposição como algum tipo de obsessão político-partidária e não tanto focada nas medidas em si. Em uma terceira manchete, essa também do National Review, se diz: Trump lançou uma luta necessária quanto à forma como os presidentes têm a discrição de gastar dinheiro. Muitos desses argumentos são interessantes porque voltam para a questão definitiva de como a Suprema Corte e outras cortes nos Estados Unidos irão, de fato, lidar com as medidas de Trump. Seja como for, a gente aguarda os próximos quase 4 anos do que foi um primeiro mês interessante. Independentemente do seu lado no espectro político, a gente continua cobrindo aqui o mandato de Donald Trump e a política dos Estados Unidos. E como repórter aqui, a gente evita a militância político-partidária. Mas vale dizer, o desdobramento dos eventos é muito rápido e
como a gente que se interessa por notícias e por desdobramentos, é uma presidência muito rápida e que exige nossa atenção no ambiente noticioso. Cobrimos então o primeiro mês de Donald Trump à frente da presidência dos Estados Unidos. Aguardamos os próximos 4 anos que prometem ser bastante agitados. Houve um recorde de ordens executivas, como a gente dizia já no início, e é esperado que no final do mandato ele pode mesmo bater o recorde de ordens executivas para qualquer presidente se seguir nesse ritmo.